É um filme que trata da luta do povo Craô pela terra. É um filme que, diferente do nosso filme anterior, onde havia um protagonista e o filme era uma busca para uma aproximação a essa intimidade, né, essa forma de ver o mundo desse menino Craô, que era o Inhanque. Nesse filme a gente tem toda a conta de uma inteligência coletiva e da relação do povo Craô com a terra. Então, a gente, para entender um pouco esse processo nos últimos 100 anos de história desse povo, recorreu ao passado para pensar o que acontece hoje, porque, na verdade, as violências continuam sendo essencialmente as mesmas. Assim, os Craô vivem ali rodeados de fazendeiros e de pessoas que querem roubar tudo que tem dentro da terra, inclusive a própria terra. E as estratégias de resistência era o que a gente estava mais interessado. Então, eu acho que é um filme sobre a luta e sobre o drama Craô. Mẹ hôm pu hè cu pe che me pa yon pie ya kha ku hu na kham br khop cham. Lại bên Pucacuta Gatoramo. Os Karaô são apenas um dos 300 povos existentes no Brasil. Há ainda 200 línguas faladas no Brasil. Na Europa temos 60 ou 70, portanto é uma diversidade enorme de apenas 1% da população brasileira que constitui os povos originários. E tentámos que o filme desse conta dessa diversidade, mesmo dentro dos Karaô. Porque temos mulheres mais tradicionalistas que dizem, bom, a luta tem que ser feita dentro das terras, com os nossos filhos, cuidando da floresta. E temos outras pessoas que dizem, bom, isto também é importante, mas temos que conseguir ocupar as instâncias políticas e institucionais dos brancos, dos não indígenas. Precisamos de ter um dia ministros, precisamos de formar médicos, precisamos de ter advogados, portanto é uma luta feita em todas as frentes. Nós defendemos a vida, nós defendemos nossa identidade e nós vamos derramar até a última gota de sangue para defender os territórios, para garantir a existência de nossos povos. Nós não vamos entregar espaço para A aldeia, ela vive muito de noite também, né? Principalmente durante os momentos de festa. Então, tem todo mundo que acontece ali durante a noite e que eu, pessoalmente, acho que o João também, a gente conecta esse mundo um pouco com esse lado espiritual dos Craô, porque durante a noite é onde as pessoas dormem e sonham e é quando os seus espíritos vão vagar por aí e encontrar com parentes que já foram mortos ou com algum espírito da floresta ou espírito de algum animal. Enfim, o mundo noturno é um mundo muito rico e a gente queria trazer isso para o filme também. E a experiência do sonho, né, para os Craô, o sonho é uma continuação do que acontece na nossa experiência desperta. Então, quando a gente vê, por exemplo, o corpo do Ruinô que sai, que se levanta e que vai percorrer esse passado, essa memória, né, onde existiu uma guarda rural indígena, onde existiu uma violência estatal contra o povo Craô, né, a formação de uma milícia indígena para reprimir as próprias comunidades indígenas. A gente também tenta dar conta um pouquinho dessa forma de entender o tempo dos Craô e se aproximar a uma certa ontologia, uma forma de ver o mundo das comunidades indígenas. Tem um filósofo e pensador indígena, Yanomami, que diz que os homens brancos dormem muito e só sonham com eles mesmos, né? Obviamente é uma crítica que ele faz à nossa forma de se relacionar com essas imagens que aparecem para a gente quando a gente dorme, porque para os povos indígenas essas imagens são mesmo uma chave para entender o futuro, para entender os próximos passos da comunidade.
O filme abre com o maracá, um instrumento tradicional karaô, sendo agitado contra o céu e de alguma forma há um pouco esta ideia de que, segundo a organização sociopolítica dos karaô, como de outros povos indígenas, este instrumento permite conectar mundos e, portanto, é uma espécie de abertura ritual para os animais, as pessoas, os mortos. De alguma forma, aquele maracá desperta todos os seres humanos e não humanos que estão presentes na noite. E, de alguma forma, através desta mobilização, o filme vai-se abrindo para a possibilidade de várias testemunhas da história estarem presentes, e uma delas é, evidentemente, o buriti, que é uma palmeira sagrada para os karaô. Esta árvore é usada para construir as casas com a sua palha, que é usada para cobrir os telhados das casas. Os seus frutos são usados para ser comidos pelos karaô, mas também por araras, por pequenos roedores, por outros bichos. Inclusivamente o tronco do buriti simboliza os mortos nas festas de fim de luto. Eles choram sobre um tronco de buriti, como se vê também no nosso filme anterior. Então a flor do buriti é também esta ideia de uma potência, de uma testemunha que esteve sempre ali, que é esta árvore sagrada, que vive centenas de anos e que de alguma forma nós especulamos sobre ela, a possibilidade de ela ter visto todas estas violências que estão no filme, mas também a potência da resistência. Uma das ideias do nosso trabalho com os karaô, neste filme, acho que mais ainda do que no anterior, é justamente tentar desestabilizar uma ideia um pouco cristalizada sobre o que são ou o que deveriam ser os povos indígenas do Brasil. Uma ideia, no melhor dos casos, ainda que remonta aos pensadores do iluminismo francês, que de alguma forma a ideia do bom selvagem, como se de alguma forma os povos indígenas tivessem sido uma espécie de passado puro e idílico daquilo que nós não somos mais, nós os não indígenas, não é? E, portanto, ainda hoje há uma grande discussão no Brasil, mesmo nas lutas políticas, muitas vezes se diz, bom, mas ele tem telemóvel, comprou umas calças na cidade, tem uma t-shirt do Neymar, não é mais índio, não é? Portanto, há muito esta ideia de tentar deslegitimar a possibilidade de ser indígena da maneira que o indígena entender, não é? E nós percebemos como a introdução da tecnologia, que muitas vezes nos causa uma espécie de choque ao vermos que o mesmo jovem que encontra um pajé no meio da noite, que dialoga com os seus espíritos, que chama um xamã para curar a sua filha, também vai a Brasília participar numa manifestação, apanha um autocarro para cruzar metade do país, usa um drone de um outro povo indígena para vigiar a sua terra. Então, o que nós achamos radicalmente moderno é justamente a forma como os povos indígenas hoje estão a absorver algumas coisas que vêm de fora, mas a favor das suas próprias premissas. Isto acontece desde 1500, quando os portugueses chegaram ao Brasil, ou 1492, quando os espanhóis chegaram. Quando o ferro chega ao Brasil e os utensílios de ferro chegam ao Brasil, isto foi uma revolução também tecnológica no século XVI, estes utensílios foram utilizados justamente para produzir a mesma quantidade de comida, mas em menos tempo. Enquanto que na Europa o ferro permitiu aumentar a produção, gerar a acumulação e permitir o feudalismo, os reis, o domínio de ricos sobre pobres, as classes sociais e tudo isso. Portanto, nós vemos como o problema não é a tecnologia ou o objeto em si mesmo, mas a forma como ele é usado. Kira picada stat kwa buma. Pananidara buma. Nemar krima ikrar. Katui dote. Apa cuy? Capek. Menyo tut. Bila gan ni kai mahal
Era uma coisa que a gente conversou muito, porque realmente foi um episódio fatal na história desse povo. Dezenas de pessoas morreram. Não existe um número oficial, mas sabe-se que foram mais de 80 pessoas, num momento onde aquela população não passava das 500 pessoas. Então, foi mesmo uma coisa brutal. E foi um ataque direcionado às mulheres e às crianças, principalmente, as mulheres grávidas. Então, havia mesmo uma ideia de etnocídio, né? De acabar, aniquilar aquele povo, acabar com aquele povo. Me pai aprende aí, me tuk me quarpão me tá me aqui em gato. O pai me pa cara aí na entrada aí, nem tu me hane. E dá que vai dar já, nem me pa eu pi, me amarrane. Me capuga até me hatu. Coisa pego pira com a papa. Me pai na entrada que me hamre na Como tươi me chu hapu na. Cuidar pira com me pa parbu chu. Ku pa tươi me pa te me pa pa. Ku nene to pa ya pak tui na re. Para filmar essa sequência, a gente lançou mão de alguns relatos dos últimos sobreviventes que ainda a gente conseguiu ainda filmar. Dessa forma de transmissão de conhecimento Kraô, né, que é essas grandes conversas, principalmente nesses momentos rituais, para contar, para ele levar para aqueles mais novos essa memória e repensar o que foi aquilo que aconteceu com o massacre. O cinema também pode proporcionar isso, né? Um realizador que inspira muito a nossa forma de olhar para o cinema e de fazer cinema é o Alberto Álvares. Ele é um diretor guarani brasileiro que tem uma obra enorme, e eu acho que todos os filmes dele são muito inspiradores porque são filmes onde ele consegue realmente se aproximar a essa forma de olhar para o cinema como um reflexo daquela comunidade, o cinema como uma forma de trazer para fora um pensamento indígena, um pensamento guarani, o olhar para o sonho, o olhar para os espíritos, e também um resgate de uma memória ancestral que não pode se perder. Que é também uma convicção nossa no lugar da sala de cinema como um espaço de intensificação das relações de comunidade e um lugar num momento de tanta atomização em que estamos quase condenados à solidão e a ver filmes sozinhos. A sala de cinema é um lugar do silêncio, um lugar da escuridão, um lugar da meditação também, mas da possibilidade de ter uma experiência que é ao mesmo tempo individual e coletiva. Isso é muito isto ecoa muito da nossa experiência no pátio da aldeia, quando às 4 da madrugada ouvimos o cantor e olhamos para as estrelas e sabemos que cada um de nós está a sentir aquele momento de uma maneira muito única. Estamos a projetar as nossas memórias e as nossas vivências também na tela. Há uma relação dialética entre o filme e quem vê o filme, mas ao mesmo tempo estamos a vibrar e a transpirar e a respirar juntos e a pensar juntos o filme. Então nós temos essa convicção quase na potência revolucionária daquilo que pode acontecer numa sala de cinema.